vamos ler do verso 10 ao verso de número 13. Efésios capítulo 6, do verso 10 ao verso de número 13. Assim nos diz a palavra do Senhor. Finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. A vida cristã parece mais com um parque de diversões ou com um campo de batalha? Pela sua experiência, se você já anda com Jesus, parece mais um parque de diversões ou um campo de batalha? Se nós formos para as Escrituras, não há dúvida. Constantemente nós somos chamados à consciência de que nós estamos envolvidos numa grande batalha espiritual. A grande questão na igreja brasileira, principalmente nas últimas décadas e como consequência delas, é que a visão de batalha espiritual se tornou algo muito afetado por um movimento neopentecostal chamado movimento de batalha espiritual. E isso acabou trazendo grandes distorções no conhecimento, no entendimento, inclusive na biblicidade do que é esta questão da batalha espiritual, que envolve, inclusive, não apenas os crentes. Aquele que ainda não se rendeu a Cristo, talvez ele não tenha essa consciência, mas ele também está inserido nesta batalha. Portanto, irmãos, nós estamos diante de um tema, e esse tema está aqui presente ao final da carta de Paulo aos Efésios, um tema extremamente relevante, necessário de compreensão, mas que tem sido confundido por um tipo de teologia que não é bíblica. Alguns aqui, que talvez tenham inclusive participado de algum movimento nesse sentido, sabem que, por exemplo, nós vimos muito as situações, já vamos mapear territorialmente os demônios. Pergunta é, isso é papel nosso? Outros, vamos nos levantar contra as trevas, então onde pusermos a planta do nosso pé, ali será nosso. Então o pessoal pegando lá o Velho Testamento, não é? O texto lá de Josué, e aplicando como se essa fosse a forma da gente conquistar a cidade e destronar os poderes do mal. Eu fico imaginando o tanto de demônio e o tanto Satanás ficou dando gargalhada com esse tipo de cena. Chegamos ao ponto, inclusive aqui em Goiânia, de se juntar algumas autoridades espirituais, líderes de igreja, e falar assim, não, nós vamos vencer o mal da seguinte maneira. Vamos pegar assim, bastante óleo de oliva, não é? E nós vamos consagrar tantos dias de oração, pegar um avião e sair sobre Goiânia, ungindo a cidade. Já pensou para você lá no centro de Goiânia e de repente cai um óleozinho de oliveira lá de cima, você não sabe nem o que está acontecendo? Pois isso aconteceu. Dentro de uma percepção e talvez até da parte desses irmãos, um coração ansioso e desejoso de vencer essa batalha. Porém, irmãos, é isso que a palavra de Deus nos ensina. Por isso nós temos que ir para as Escrituras Sagradas. A batalha espiritual é real? É real. Nós precisamos entender como estamos inseridos nisso? Sim. Mas, de fato, o que a Bíblia nos instrui? E esse texto, lembrando que é uma carta do apóstolo Paulo, escrita aos crentes de Éfeso, esse texto é uma das passagens bíblicas que nos dá um fundamento seguro sobre esse tema. E que acaba aplicando isso de um modo muito claro às nossas vidas, ao nosso cotidiano.
O apóstolo Paulo, inclusive, usa de uma certa analogia. Ele estava debaixo da perseguição do Império Romano, preso na cidade de Roma, e os historiadores e os próprios expoentes daquilo que nós entendemos pela interpretação bíblica, eles são muito claros, que Paulo estava ali, inclusive, sendo guardado, protegido, mas no sentido de não fugir, de não conseguir sair daquele lugar, pela guarda pretoriana do Império Romano. Agora, Paulo era um cristão tão maduro, tão cheio do Espírito Santo, que ele vai escrever a Tito o seguinte: os santos da casa de César lhe saúdam. Sabe por quê? Porque o pessoal amarrava o soldado a Paulo para, de certa forma, não permitir a fuga dele, mas os soldados amarrados começaram a se converter ao Senhor, e na casa de César começou a ter gente crente. E ele usa então esse ambiente no qual ele estava inserido para falar da grande batalha. Da grande batalha. E ele começa já deixando claro para nós: a nossa batalha não é contra a carne e o sangue. A nossa batalha não é contra seres humanos. É por isso que não havia problema se os soldados estivessem ali nas guardas, que eram trocadas, amarrados a ele, Paulo. Ao contrário, havia amor no coração de Paulo por aqueles soldados, ao ponto dele ter na sua alma aceso o desejo de que aqueles homens conhecessem a Cristo, mesmo estando ali numa situação opressiva e de cárcere. Ele diz: não são seres humanos os nossos inimigos. Então ele não via o imperador, ele não via aqueles que blasfemavam. Vamos lembrar que Paulo passou por açoites, apedrejamento. Ele não via essas pessoas como seus inimigos. Mas ele aqui nos traz clareza de que nós temos inimigos reais. E que nós, sim, estamos inseridos num campo de batalha. Então, quem são esses nossos inimigos? Se nós estamos inseridos nesta batalha, se as pessoas não são contra elas que nós guerreamos, contra quem nós estamos guerreando? E é interessante que precisamos falar de inimigos, porque a própria passagem que nós lemos cita diabo, fala das ciladas do diabo, e o diabo é um ser específico, mas também o texto nos fala de principados e potestades. O diabo é o líder dos principados e potestades. Diabo, Satanás, a antiga serpente, o acusador. E C.S. Lewis diz uma coisa muito interessante, que Satanás saúda com muita satisfação tanto o materialista quanto o feiticeiro. O materialista que nega a existência dele, pensando então que Satanás é uma figura folclórica, mítica. Isso traz grande satisfação ao coração do inimigo, porque ele dá uma vantagem. Mas também Satanás celebra o feiticeiro, aquele que lhe vê como se tivesse todo o poder, e que lhe vê em todas as coisas. E olha, meus amados irmãos, que muitas vezes nós estamos batalhando com algumas outras coisas e colocando na conta de Satanás. Nem tudo é Satanás. Porque você tem a sua natureza carnal, você tem um mundo que se levanta contra Deus. Porém, nós precisamos deste ponto de equilíbrio. Satanás é nosso inimigo, mas ele não é o único ser conectado com a realidade das trevas. Nós estamos cercados de principados e potestades e estamos inseridos numa grande batalha espiritual. E quando a Bíblia nos esclarece, então, que há um ser aqui, inclusive com D maiúsculo, diabo, e que há seres que estão atrelados a ele com os mesmos intentos, o que nós descobrimos mais
sobre esse universo espiritual e sobre esses inimigos que se levantam contra Deus, contra o seu Filho e, evidentemente, contra o povo de Deus. O texto nos fala aqui de 4 coisas que eu quero deixar muito claras para que você entenda algumas coisas sobre esse inimigo das suas almas, que é descrito aqui na palavra do Senhor. A primeira coisa é que são inimigos astutos. O texto no verso 11 diz: vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas. O reino das trevas, ele é liderado e ele opera a partir de forças espirituais que são astutas. A Escritura nos diz, inclusive, que ele tenta muitas vezes se tornar como um ser de luz, um anjo de luz. E quantas vezes, então, nós estamos imergidos numa batalha espiritual e não estamos percebendo as sutilezas de Satanás e seus anjos caídos. Eu me lembro, muitos anos atrás, plantando uma igreja num lugar extremamente pobre. O Senhor começou a derramar a sua graça salvadora, muita gente foi se convertendo, quase todas elas ligadas a práticas ocultistas. Era uma situação tão extrema nesse sentido, e de um lado a graça de Deus era derramada, do lado a gente via de uma maneira tão clara aquela luta espiritual, que era difícil fazer uma reunião de oração com o olho fechado, porque daqui a pouco um demônio iria lá dar uma estribuchada. E aquilo passou a ser um desafio constante, mas a graça de Deus estava salvando as pessoas, as famílias estavam vindo para Jesus, vidas estavam sendo transformadas. Mas, meus amados irmãos, um dia eu chego nesse bairro e eu percebo que todas as famílias estavam afetadas e que havia sido disseminado um ambiente em que cada um começou a estar revoltado contra o outro. E havia ali uma quebra da unidade, da relação. Pessoas dizendo assim, eu nunca mais apareço lá na congregação. Como que agem dessa maneira? Fulana falou isso, Beltrana falou aquilo. E eu comecei a ver aquilo e falei assim, meu Deus do céu, o que está acontecendo? Havia um contágio negativo, pernicioso naquelas relações. O que está acontecendo? E achar o fio da meada, o que estava gerando aquilo? Por que as pessoas, de uma hora para outra, nesse derramar da graça de Deus salvadora, por que elas estão tão inflamadas? Eu orei a Deus e falei assim, Senhor, me dá discernimento do que está acontecendo. E eu vou dizer uma coisa para você. Havia uma mulher que estava sendo pivô. E ela, de maneira muito sutil, ela inflamou uma família aqui. Com uma coisinha, muitas vezes sutil, mas que você sabe o que é. Fofoca. Você já ouviu falar de fofoca? Você já viu como que a pessoa fofoca? Você sabe como eu gosto de você. Como fulana foi falar aquilo de você, eu fico triste. Mas falou o quê? Não quero nem repetir. Né? Não quero nem repetir. Não, mas me fala, eu preciso saber. Tá, eu vou falar para a gente orar. Coisa do inferno. Cilada satânica e diabólica. E aí, às vezes, a irmã, o irmão, né? Como ela fez isso comigo? Não é possível, eu gostava tanto dela, ela que não lembra que ela era assim, assim, assim. Aí a pessoa sai de lá e vai lá, fulana, eu acabei de vir da casa da Beltrana, ela gosta muito de você, mas ela me falou uma coisa que deixou triste. O quê? Não quero causar problema. Não, agora você vai dizer. E assim as pessoas foram inseridas
num ambiente de conflito, de guerra, onde Deus estava agindo, salvando, transformando vidas, e de uma hora para outra, Satanás, de um modo astuto, quase põe a perder uma congregação inteira. Detalhe, aquela mulher que havia feito isso, dias depois eu estava orando na casa dela, ela estava pendurada num caibro, em cima do telhado, assim no quarto, cheia de possessão demoníaca. Aí eu queria que você entendesse uma coisa: é muito mais fácil falar, sai em nome de Jesus, e sair, do que lidar com a mentira, com a astúcia, com a malignidade, de plantar a semente do mal no coração das pessoas, e as pessoas não terem discernimento espiritual. Satanás é astuto. Ele sabe armar ciladas e muito bem. Volto a dizer para vocês, é mais fácil que um demônio se manifeste e em nome do Senhor Jesus nós oremos, saia agora, do que você lidar com as ciladas quando o povo de Deus cai igual passarinho na arapuca, por falta de discernimento espiritual. Porque esquece que o nosso inimigo e os seus anjos caídos são astutos. Meu irmão, minha irmã, que tipo de cilada o diabo está tentando armar contra a sua vida pessoal? Que tipo de cilada talvez ele está fazendo contra a sua casa? Sua luta não é contra o seu cônjuge. Sua luta não é contra o seu cônjuge. Mas você tem uma luta com a sua natureza carnal, com esse mundo que está aí, e sim. Como Satanás é astuto em querer destruir famílias. Porque quando ele destrói seu casamento, ele arrebenta com a vida dos seus filhos. Não seja ingênuo. Nós vamos continuar amando vocês do mesmo jeito, bababá. Acorda! Acorda! Não vai ser assim. E quem aqui já passou por uma separação e tem filhos que lutaram com a separação dos seus pais, sabem do que eu estou falando? É guerra espiritual. Estamos atentos ao fato de que o nosso inimigo é astuto, mas ele não é apenas astuto. O texto nos diz que esses inimigos são poderosos. Eles são chamados de poderes e autoridades, dominadores deste mundo de trevas, forças espirituais do mal. Não subestime o poder de Satanás. Tempo atrás eu vi um outdoor aqui em Goiânia. Era um pezão gigante assim, e o diabo debaixo do pé. E o convite para a cruzada é o seguinte: vamos pisar em Satanás. Eu não tenho tempo aqui para explicar isso direito que eu vou falar agora. Mas só para você ver se Satanás é poderoso ou não. Jesus amarrou o valente. Nós estamos vivendo num tempo que Satanás, ele não tem a liberdade para perseguir a igreja como ele pode perseguir. Mas pastor, ele está perseguindo. Nós temos sofrido. Sim. Sabe como é que Satanás é hoje? É aquele cão, nem vou falar cão, é aquele lobo que foi amarrado, a coleira dele aqui, mas tem um cordão de aço. Ou seja, ele está preso? Está. Mas ele tem um espaço que ele transita. Essa é a situação espiritual de Satanás hoje. Ele está, de certo modo, contido. Só que conforme Apocalipse, por um breve tempo, ele será solto. E qual é o cenário que a Escritura nos dá quando ele não for contido? Que ele sair dessa marra, que hoje, inclusive, por causa dessa marra, nós podemos pregar o Evangelho aos povos, a graça de Deus está indo às nações. A Bíblia fala num ambiente de grande tribulação e caos. Por quê? Porque se Deus não contém, Ele tem poder e muito poder. Se o bicho
está amarrado, já faz o que faz. Não subestime. Mas daqui a pouco eu vou dizer também para você não superestimar. Os dois polos são perigosos. Uma vez vi também uma cena, hoje em dia com internet, Facebook, a gente vê cada coisa, né, irmãos? Não é verdade? E aí eu vi um pastor pregando, dizendo assim, traz Satanás lá que eu vou, ó. Pessoas assim, geralmente, a história delas não caminham bem. Não subestime. São inimigos poderosos. São inimigos numerosos. Satanás não é onipresente nem onisciente, mas pensa num sistema eficiente de informação. Poderes, autoridades, dominadores deste mundo tenebroso. Mas como que se faz isso? Porque são numerosos e se comunicam. Então veja só, há muita astúcia no inimigo, muita astúcia. Ele é poderoso e nós precisamos ponderar isso. Eles são numerosos e há uma quarta característica dos nossos inimigos. Eles são invisíveis. Eles estão atuando como forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Eu não sei se você já observou. O tanto de filme que tem saído por aí falando de multiverso. Vocês já viram isso? Então é o Doutor Estranho no multiverso, eu não sei o que no multiverso, agora até o Wolverine, mais o outro personagem lá, no multiverso existe outro Wolverine, blá, 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 blá. Você sabe por que existe essa, diríamos assim, essa meio que paranoia em torno da ideia de multiverso? Você sabe? É porque há uma teoria da física, tem uma teoria científica, que tem compreendido que a realidade ela pode talvez ter mais do que um universo, que existe provavelmente universos paralelos. Eu fico pensando assim, que inteligência. A Bíblia está dizendo há mais de 2000 anos que existe mundo material e mundo imaterial. Vocês não sabiam disso ainda não? Físicos. Aí o pessoal fica boiando na maionese, inventando tudo quanto é coisa. As coisas mais absurdas do mundo. Já que pode existir universos paralelos. Meus amados irmãos, nós estamos aqui nesse exato momento, mas nós estamos cercados de um universo, de uma realidade paralela à nossa, que é o mundo espiritual. E é invisível. De vez em quando aparecem uns que dizem, eu vi um anjo, eu vi um demônio. Bom, para mim é invisível. Quando o anjo resolveu aparecer, era um susto danado. Ele já começava dizendo, não temas. Então, cuidado se quer ver anjo, viu? Demônio nem se fala, né? Mas há um mundo imaterial e invisível que nos cerca. Agora, deixa eu te falar uma coisa. Você já viu o filme do cara que se tornou invisível? O que o filme mostra? Que se você fosse uma pessoa invisível, você ia ter uma camuflagem. Você ia conseguir fazer muita coisa, sem que as pessoas percebessem quem você é, não é verdade? Mas não é isso que o mundo maligno e espiritual faz? Se eles são astutos, se eles são poderosos, se eles são numerosos e se eles são invisíveis, será que essa guerra é uma guerra fácil da gente viver? E se são invisíveis, não vamos ficar fazendo mapa de demônio territorial, coisa mais idiota da face da terra. Não é isso que nós temos que fazer, não. Então, tenha consciência. Tenha consciência. Existe um mundo espiritual que nos cerca. E nós estamos inseridos nessa batalha. E eu quero dizer uma coisa para você que não tem Jesus como Senhor e Salvador. Você que ainda não se rendeu a Jesus. Você está no time perdedor. Corre para Jesus. Vá para Cristo.
corra para a cruz de Cristo e para o perdão de Cristo, porque você está no time perdedor. E detalhe, o cara do lado de lá, Satanás, a ira dele se acende justamente porque ele sabe que ele já perdeu a guerra. Então ele batalha o máximo possível para destruir. Ele vem para matar, roubar e destruir. E aí você tem que ter consciência que existe um general vitorioso e que você precisa estar no time dele, porque a Escritura diz que ele nos transportou do reino das trevas para o reino do Filho e do seu amor. Eu quero concluir introduzindo o próximo sermão, que nós vamos fechar esta série em Efésios. Não vai ser domingo que vem, tá, pessoal? Mas está vindo por aí. Mas, pastor, se é assim, se são astutos, se são poderosos, se são numerosos, se são invisíveis, pastor, como nós vamos vencer? O verso 20 começa dizendo, finalmente, o que é que nós temos que fazer aí, gente? Olha aí na sua Bíblia. Buscar o Senhor e a força do quê? Do seu poder. Então deixa eu dizer uma coisa para você, Satanás é poderoso, mas o nosso Deus é o Todo-Poderoso. Satanás é astuto, mas o nosso Deus é o Deus onipresente, onisciente, onipotente, que tem todo conhecimento e sabedoria. Satanás nos cerca e se levanta contra nós, mas segundo 1 João 4:4, a Escritura diz, filhinhos, vocês são de Deus, vocês o venceram, porque aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo. O segredo não sou eu, o segredo não é você, mas é o Deus que nos salvou e nos redimiu em Cristo Jesus. Ele é poderoso para vencer as nossas batalhas. E Colossenses 2,15 diz que depois que Jesus rasgou o escrito de dívida que existia contra mim e você, e que era prejudicial a nós, que era o que Satanás podia usar contra nós como acusador, ele despojou os poderes e autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Por isso que eu estou dizendo a você, Satanás já está derrotado, ele está amarrado, ele não faz tudo o que ele quer. Mas nós não tivemos ainda o desfecho da guerra. Nós ainda estamos em batalha. O que nós temos é a garantia de que o Senhor é por nós, e se o Senhor é por nós, quem será contra nós? E nós temos a certeza da vitória final, mesmo muitas vezes sendo entregues como ovelhas ao matadouro, porém nós somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Pastor, mas como eu me fortaleço na força do poder de Deus para discernir as ciladas, para vencer as batalhas diárias que eu tenho? Veja só. Você tem equipamentos, você tem uma fonte de energia e você tem uma fonte de encorajamento. Pastor, onde que eu descubro os meus equipamentos? É a armadura de Deus. Qual é a minha força de energia para batalhar? É a oração. Qual é o meu encorajamento? O fato de que você não está numa batalha sozinho. E é sobre isso que nós vamos falar ao fecharmos o livro de Efésios. Como você é arregimentado, não para ficar abaixado, escondido, com medo da artilharia do inferno, mas para se levantar em nome do general e marchar contra as portas do inferno, porque as portas do inferno não irão prevalecer contra a igreja. Então medite em Efésios 6 e em breve a gente aprofunda esta mensagem. Amém? Senhor, que o Senhor repreenda
toda astúcia, toda ação de Satanás contra o teu povo. Que o Senhor dê a nós discernimento espiritual. Que o Senhor, ó Deus, nos renove, como a tua palavra nos chama, para sermos renovados na força do teu poder. Que nós possamos entender aquilo que já temos como equipamento de guerra, aquilo que temos como fonte de energia, de renovo, que é a oração. E como, ó Deus, nós somos dados uns aos outros para encorajarmos uns aos outros em frente a essas batalhas. Abençoe o teu povo. Ó Senhor, derrame a tua graça sobre a vida do meu irmão, da minha irmã, que quem sabe tem sido opresso pelas forças do mal. Derrame a tua graça, Senhor, sobre as famílias que aqui estão. Nós repreendemos em nome de Jesus toda a astúcia de Satanás, tentando destruir as casas, os casamentos, os filhos. Ó Deus, nós colocamos a tua igreja nas tuas mãos, é o teu povo. Peleja pelo teu povo, Senhor. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém.